A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo, é em cima do mar. Ele é que nos faz ficar de pé e não desistir da jornada. Ele que nos diz, fica firme que eu cuido de tua família, cuido dos teus, cuido dos teus negócios. Ele que diz assim, no mundo tereis aflições. Eu já te disse isso, não está escrito, mas fica firme porque estarei convosco e eu enviarei o Espírito Santo de Deus. Aleluia, esse é o nosso Cristo Jesus, o Deus de promessa, o Deus que cumpre promessa, o Deus que diz que promessa sobre a nossa vida é completa e toda obra que é começada, ele termina por completo, para que possa se firmar o nome do Senhor Jesus e todos verem que Jesus é na sua história. E para que possa entender que o Senhor Cristo, ele anda convosco e tu não andas mais sós. E ele fala por ti, ele testifica por ti, ele defende por ti, ele vai adiante de ti, ele coloca sobre ti a tua força para que possa entender que ele é Deus contigo. Poderoso Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és o perfume perfeito, único, é irresistível, é tremendo, é imbatível, é imutável. Tu és o Senhor Cristo Jesus, aquele que caminhou conosco na terra e deu Teu sangue remido por nós aqui nos salvarmos. Poderoso, vem, fica conosco, Senhor. Seja, Senhor, a essa manhã a Tua presença viva, verdadeira, para que possamos entender que Tu és o Senhor que vai adiante de todas as coisas antes que eu e você cheguemos. Amém? Graças a Deus. Dá seu gostei, faz um coraçãozinho para Jesus. É tão importante para que possa continuar recebendo, aleluia, o conteúdo e outras vidas sendo alcançadas. Glória a Deus. Hoje eu quero deixar aqui uma informação para que possa entender que Deus trabalha em todas as instâncias em nossa vida. Quando você dá o seu gostei aí nos comentários, declarar, fazer algum tipo de aleluias, declare aí nos comentários, é que lá você vai encontrar a continuação do que Deus falou aqui na palavra. Geralmente tem uma oração, geralmente tem um ato profético, geralmente não, todos os dias, um ato profético diferente, condizente com o texto, com a palavra aqui que o Senhor quis que eu entregasse a vós. Então vocês irão encontrar na descrição orientação, confirmação da palavra profética, pedindo um avivamento que você vai entender que Deus está realizando em sua vida. Dá uma olhadinha na descrição, todos os dias tem uma diferente que é direcionada do Espírito Santo para que coloque para vocês da continuidade que Deus entregou na palavra. Ela se firma, se completa, se afirma e liberta aquilo que Deus está respondendo para a sua história, ou um começo de uma linda história que Deus já escreveu o teu nome no livro dele da vida. Amém? Todo dia tem uma diferente. Tem palavra profética, tem continuação da palavra. Dá uma olhadinha lá e dá seu gostei. Amém? Se inscreva no canal e compartilhe. Aleluias. Glória a Deus. Vamos para as espadas? Está aqui. Para a glória do nome daquele que é o dono, que é o perfume mais puro, perfeito. E aí dentro da nossa imperfeição já amamos esse perfume. A gente não quer tirar nunca da nossa pele. Quer adentrar na nossa alma e chega no nosso espírito e se instala um perfume que só você passando exala. É, como exala você andando dentro da verdade, dentro da justiça, com amor. E todo dia confessando ao Senhor os pecados que porventura, e até aqueles que a gente não tem entendimento que realizou, apresentar ao Senhor. Não me recordo que tipo de pecado eu posso ter realizado e o Senhor se, aleluia, se entristeceu comigo. Então eu te apresento e arrependo-me para que não possa mais realizar. Amém? Graças a Deus. Aleluias. Vamos para finalzinho da carta de João, a terceira epístola, para a glória do nome de Jesus. Olha, irmãos, já se passaram 2000 dias na qual este evangelho está sendo aqui pregado, anunciado, que começou com uma simples frase. Eu não entendi nada que Deus fez comigo. Eu estava no início da minha caminhada, eu estava lá no farrapo de uma mulher, aleluias, acabada, destruída, das consequências próprias das suas escolhas, que eram as minhas, mas também em forma de laço do Satanás que atentava a minha vida todo sempre. Aos poucos eu vou dando esse testemunho
E ali eu dizia, Senhor, um dia eu vou falar da tua palavra para alguém, como o Senhor está fazendo comigo, porque eu quero que essas pessoas vivam essa alegria. Irmãos, pensem no início como nova convertida, cheia de alegria, cheia, no deserto. No deserto, mas a alegria de ter Jesus era tão grande que eu esquecia aquelas poucas roupas, que eu joguei todas aquelas que eram lindas, maravilhosas fora e fiquei com algumas mais. Deus fez um trabalhar comigo diferente, que Ele queria descascar, modelar, forjar meu caráter e tudo aquilo que estava presente no meu guarda-roupa por inteiro não fazia parte. Eu tinha começado do zero, inclusive lançando fora os deuses que eu tinha na minha casa pendurado na parede. Tive que jogar fora, lembra do harpa 191? E os ídolos queimei, porque o Senhor veio para a minha vida e eu quero ser somente de ti, Jesus. Amém? Eita glória! A terceira epístola de João, para a glória do Eterno, e vamos para lá. Que Jesus, quando faz, Ele faz por completo. O nome dele é o perfume nosso, Jesus. Vamos a partir logo do iniciozinho, no 2. É uma carta pequena e Deus me direcionou a lê-la por completo. Quem tem ouvido, ouça. Porque o dia tem 12 horas. O dia. Mais os horários da noite. Aleluias. Louvado, exaltado é aquele que é o Rei da Glória. Quando coloca 12. Aleluias. Então, o que é 20 minutos? Que faz parte de você estar de posse e pro maná, se colocar no mergulho das fontes de águas que Deus te entrega. Hã? Eita Deus maravilhoso. Porque quando você passa os dedinhos pra cima, é muito mais do que isso. Eu digo porque a gente tem experiência no que tá falando. Aleluias. Glória a Deus. Amém? A partir do 2, vamos, Senhor Jesus, nos ajuda, porque o Senhor é bom. Glória a Deus. Diz assim, ó. Amado, oro que você tenha boa saúde. Que se trata de uma carta pequenina para Gaio, a quem eu amo na verdade. E essas palavras que o presbítero assina como autor da carta. Aleluias. Amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo que lhe ocorra bem, assim como vai bem a sua alma. Muitos me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito de sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho uma alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem ao se encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. E por nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperador em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser mais importante entre eles, não me recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejem recebê-los e expulsa-o da igreja. Amado, não imite o que é mal, sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, e aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falaram bem dele, e a própria verdade a testemunha ao seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazer isso com pena e tinta. Eu espero vê-lo e ter em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde aos amigos daí, um por um. Esse saúde é de saudar. Eu creio que é de saudar, de dar um olá. Felicitações, irmãos.
palavra do Senhor vai nos fazer a gente pensar em algumas coisas. Para começar, o que fala de você, a tua fama que corre de você, é que você já está contrariando o que os homens querem viver. Quando nós contrariamos a perspectiva do mundo, nós viramos inimigo do mundo. E aqueles que estão desavisados, que não se dobra, não se inclina, e que se deixa ser instrumento do inimigo. E aí vem Efésios 6:10, nosso inimigo não é contra sangue nem carne, é contra potestades. Nessas inclinações do mundo das trevas espirituais, que também tem ordenanças, potestades, milícias de espíritos das trevas com suas hierarquias. Fica aí dormindo não, neném, porque o mundo espiritual é vivo. E aquele que o Senhor deu alguns dons e despojou dons e talentos, faz com que veja esse mundo espiritual. Diz que um dos atributos do profeta é ele é totalmente embargado de vozes. Ele consegue ouvir as vozes que o Satanás está declarando ali. E também ouve as vozes dos anjos. E ali ele pode, foi que eu obtei essa informação recentemente, e em algumas situações eu fui reconhecendo algumas muito peculiares. E aí diz que tem a possibilidade de que quando você adentra o profeta, que é profeta, diferente de profetizar a sua palavra, ele consegue ir do além do pensamento que o outro está realizando, porque o Espírito Santo entrega o que ele está pensando o outro. E é por isso que algumas situações, aqui eu vou declarar para vocês um testemunho, Deus muito me usa para que eu possa ver algo revelativo para mim através de uma foto. É uma das coisas que Deus, que é um tempo, eu só fui percebendo com o tempo, com mais clareza, que era dom. Eu vi uma fotografia e o Espírito Santo quiser revelar ali, eu vejo o que está aquelas pessoas na fotografia. Que a gente chama de fotografia, imagem, foto. Pode ser digital, pode ser física. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, vamos falar um pouco de quem foi, aleluias. Quem foi? Isso diz João. João era filho de Zebedeu e Salomé. Aleluias, irmão de Tiago, também discípulo de Cristo. Pescador no mar da Galileia, antes de seguir Jesus, era a sua formação. Foi chamado como um dos primeiros a seguir ao Senhor e deixou a pesca para seguir Cristo. Ele teve um apelido nessa... eu não entendo porque Deus faz no nosso início da nossa caminhada. No início da caminhada, ele, lá em Marcos 3:17, diz que era filho do trovão, esse nome era apelidado dele. Mas também no decorrer do caminhar, na intimidade com Jesus, foi se tornando o quê? Amado de Jesus. Olha, de trovão para amado, Deus não perde nada, irmãos. Ele é especialista em pegar algo que não presta para o outro, é lixo. Ele coloca e recicla. Eita Deus poderoso, aleluia. Satanás pensou que ia acabar contigo, que você é lixo e não presta. Jesus te recolheu. Porque Deus vai confundir os olhos daqueles loucos com as coisas dele para te trazer a graça e a vitória na sua família. Aleluias. Ele foi, testemunho dos milagres e eventos de Jesus. É por isso que ele fala, não fala de Deus aqui, não conheceu o outro. Quando tem uma palavra aqui que eu separei, que quando ele fala do Deus que eu creio de verdade, é que o único Deus que ele conheceu na terra foi Jesus. Aleluias. E ali ele foi testemunho ocular, da ressurreição da filha de Jairo. Aleluias. Lá no Getsêmani. Um apóstolo líder da igreja primitiva. Aquele que escreveu essas 3 epístolas. Aleluias. João, do Evangelho e Apocalipse. Porque ele ficou na ilha de Patmos na sua velhice, acredito eu que foi recuado. E lá ele escreveu o Apocalipse. Irmãos, e aí fazer isso, uma carta na sua velhice, encaminhando para que igreja de Éfeso. E aqui na qual ele diz, eu não vou me alongar não, porque eu quero ir pessoalmente para que possa falar com vocês. Aleluias, porque eu me alegro em ver como vocês estão crescendo. E que vocês não emitem o mal. Aqui dá a entender que ele apresenta Gaio.
E através de uma carta, quem é, aleluia, o porta-voz dessa carta? Aqui, olhe, que manto. É Demétrio. Esse já vi falar muito bem dele. E é ele próprio. É verdade, a testemunha ao seu favor. Então quem leva esta carta é o Demétrio. Esse Demétrio, irmão, esse é o mesmo que está lá em Atos dos Apóstolos, que era Ourives. Ele fazia as imagens fundidas de ouro e prata para as deusas. Ó, que manto! Como Deus tem projeto. Quando pensa que você não presta, Ele te recolhe para caminhar e andar com as botas celestiais. Aquele não fazia o que prestava o fazer profissional. Olhe, Deus resgatou de imediato o pescador. Aleluia, irmãos pescadores que foram caminhar para Jesus e que tinham um projeto de Deus. E Deus, eu sei do projeto, sei do teu nascimento, até onde é o teu início, meio e fim. Assim foi com João, que ele logo disse: ficarás até o fim e cuidará desta que será a tua mãe. Mãe, este será o teu filho. Eita Deus, que poder é esse? E aqui esse Demétrio, ele fazia a estalta fundida para a deusa Diana. É o mesmo. E olha o que está acontecendo aqui. Aqui é um homem remido, um prosélito, acredito que tem muito mais que prosélito, já passou de ser novo convertido. Aqui está trabalhando para Jesus. Oi Deus, olha, não menospreze aquilo que você pensa que é impossível. E isso está me dando uma lição para mim. De algum comentário que eu percebi algumas horas atrás. Não vamos atacar, dizer que aquele lugar talvez não nos pertença, porque aquelas pessoas estão na cegueira, escravo de Satanás. E muitas vezes a gente evita de estar, a gente pode até evitar de ter aquele convívio muito próximo, mas não podemos descartar de que Deus pode fazer a obra que se fez em Demétrio, o Ourives, que fazia as estátuas para as deusas dos infernos, na qual no seu templo, era um templo onde tinha todo tipo de prostituição, toda orgia, que fazia adoração aos deuses, que é aquela mulher que era o dono da cidade, tido na Grécia como dona daquela cidade. E este homem foi pego para quem? Para Jesus. Estava aqui já dentro da igreja em Éfeso. Como pode isso? É que Deus está dizendo: eu confundo as coisas loucas deste mundo. Para aqueles que são sábios, veja a glória que eu vou despejar sobre sua vida. E aqui esse Demétrio agora trabalha para o reino. E ele é o porta-voz de levar esta carta para dizer para falar com Gaio, que o receba. Aqueles que vão visitar a igreja, que o receba. E aí ele pergunta pela sua saúde, pergunta por tudo, mas tem uma situação aqui que me chama a atenção e é nisso que Deus trouxe a palavra. Quando ele disse, aleluias, preste atenção. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede que o deseja recebê-los e os expulsa da igreja. Aqui está se referindo a Diótrefes. Perceba que é um texto que Deus conosco nos revela situações. A carta ao amado Gaio, aleluias. Aqui fala de Diótrefes, que estava querendo impedir, não só para que o povo de Deus, que estava dentro da verdade da igreja, que um dia esse Diótrefes se afastou, lembra no capítulo 2, para levar o evangelho de enganação. Quer dizer que Jesus não existiu como rei aqui na terra. E ele fala que ele fala com bem clareza, que este não recebe os irmãos que são levados para a igreja. E aí me entende uma situação. As pessoas só vão dar valor, que gosta, isso é o olhar humano que Deus diz que confunde as coisas loucas desse mundo para ti glorificar o nome de Deus sobre sua vida. No incerto para o certo. E o que é o certo para os olhos daqueles que diz que tem todos os poderes, fica sendo incerto. E aqui entende que aqui há uma cúpula de interesses pessoais, de hipocrisia, que não é muito diferente dos dias de hoje,
se detitula profetas. Eu não sei, por isso que Deus foi trazendo aqui a descrição do que um profeta realiza. Um profeta tem que ter Deus despejar nele sobre dons e talentos. Aleluias. E aí dentro desses dons e talentos tem várias vertentes que esse profeta segue. Somente o da palavra, mas todo profeta advém de dons e talentos. Lembra de Elias? Aleluias. Glória a Deus. De tantos outros profetas. Aleluias. Glória a Jesus. As coisas extraordinárias que fez, e quando passou a porção a sua capa ao seu, aquele que aprendeu com ele. Então aqui eu entendo que este homem estava afastado da igreja, ele tinha lançado a sua própria igreja, a sua própria idolatria, da seus próprios interesses. Que idolatria é essa? Da sua persuasão como pessoa, né? De totalmente pensando que ele é o dono da verdade, sabe de tudo. Então ele disse, não faça como este. Porque este, quando eu chegar aí, eu vou ademoestar. Vou dizer pra ele que igreja é essa que ele está se lançando, que não recebe os irmãos só porque não conhece, só porque não tem nome grande, só porque não é irmão famoso, só porque não é nada. Você não deixa permitir entrar na igreja. Porque eu sou especialista em destronar, em destituir. Quem está lá em cima, eu coloco lá embaixo. Quem está lá embaixo, eu coloco lá em cima. Vamos ter uma conversa de papo reto, pertinho, viu? Aleluias, Diótrefes. Eu acho que era isso que o João estava dizendo. Mas como o João alcançou um patamar tão elevado, que até a frase de ademoestar e de dizer que eu não estou concordando é sutil e cheia de generosidade. Eita Deus. Nós chegamos em um momento da nossa vida que conhecemos tão bem a palavra, que nós podemos nos posicionarmos, aí foi quando Deus falou, de maneira até silenciosa. Tá na hora de aprender a silenciar mais esta boquinha, para que possa os outros ver que há um Deus na sua história. Não precisa você se defender, não precisa se justificar, não precisa você se exagerar, porque Deus vai, aleluias, testificar sobre sua vida. Ele vai trazer a verdade, vai fazer aqueles que te colocava com olhos maldosos, para poder não dar chance de você falar de Deus, porque quer apagar o talento e o dom que Deus despejou em você. Deus disse, eu mesmo vou colocar você em evidência. Eu mesmo vou te colocar em patamar de destaque, porque eu mesmo vou fazer que esses mesmos que um dia lhe humilharam e não entenderam que você tem Jesus em sua vida, vou fazer que eles entendam que Jesus é na sua história. Porque eu vou dar testemunho de mim sobre a sua vida, a vitória que eu tô te entregando. Raixa, candará. Porque Deus vai nas coisas humildes. Quando você se torna humilde, quando você se humilha perante do Senhor, como diz, aleluia, a palavra de Deus. Coloca a tua cara no pó e diz, eu sei meu tamanho, Senhor. Eu posso estar aqui firme na tua presença. Aleluias. Mas eu sei o meu tamanho. Mas Deus diz, eu vou colocar no teu tamanho. Um tamanho maior para que os homens vejam. Eu quero somente para que saiba que eu sou Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. E saiba que eu sou na sua vida. Eu sou na sua história. Eu sou na sua jornada. Eu sou o Deus vivo, que vou glorificar o meu nome na sua vida por inteiro, com obras completas. Aquilo que eu comecei, eu termino em nome de Jesus. E eu fico aqui regozijada, porque aqueles homens, Deus fez questão de citar 3 personagens. Um que não dava nada por ele, que um dia era adorador de Deus e ainda vendia, disse, que me serve você? Esse talento tão lindo, maravilhoso, é inútil. O que você faz é desperdicioso. Eu vou pegar para mim, isso Deus está dizendo para você. Declare. Tem pessoas que estão ao seu redor que têm talentos incríveis, mas tem outro tipo de deuses, outro tipo de vida. Declare, Senhor, pega esta vida cheia de talentos para fazer obra para ti. Declare hoje. Porque Deus me ensinou algumas horas atrás. Já fazia isso de uma maneira diferente, mas tem uma situação que Deus coloca assim, é tudo que contamina, é o que sai da tua boca e não que entra. E se for preciso, para que você possa testificar o meu nome, eu permito que você esteja em lugares que para os olhos dos outros não é para crente estar, mas é para meu nome ser glorificado, porque é para ser testificado, que eu levo em tua mão, em teus pés, em teus ouvidos, em teus olhos, a minha presença.
E mesmo em um lugar que não é para estar, eu concedo para que você seja ponto fecundo, que passe, mas não permaneça, para somente o nome do Senhor ali, ó, profetizar para vidas, como aqui, esse Oríves, que fazia estalta para a deusa Diana. Aleluias, sem saber que ele estava sendo obscuro no seu talento. Mas Jesus tinha projeto, assim como fez comigo. Me alcançou em um lugar onde ninguém achava que Jesus me alcançaria. Ele foi lá e disse, aleluia, o Espírito Santo falou comigo naquele lugar, no charco de lodo. E dali em diante, foi um preparamento para que hoje eu estou aqui, para a glória do nome de Jesus, com lutas. Mas essas lutas, Deus disse que é para dar vitória. E ele disse, o que ele disse está dito. Não esqueça disso. Deus vai glorificar a vida dele sobre a sua história, que ninguém dá nada. Amém? Que diz que já perdeu e terminou. Deus diz, eu vou fazer uma linda história. Aleluias, eu sou Deus de ontem e de hoje. Amém? Glória a Deus. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, é magnânime, é majestade. Senhor do Senhor, eu agradeço a minha rica e poderosa oportunidade, que é poderosa de Deus, a palavra, e eu, instrumento, aprendendo, dizendo, Senhor, eis-me aqui, perdoa os meus pecados, e faz com que esta palavra alcance muitas e muitas vidas, para que possa ser o teu nome glorificado. A paz do Senhor.